Ele tá de volta com a gente, Samuel Barbie, aqui no Central Primeira Edição. Bom dia, Samuel, tudo bom? Bom dia, Carol. Bom dia, Lucas. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Você melhor resolveu agora, trabalhar, né, meu filho? Resolveu voltar. Você tá achando o quê? Que aqui é casa... bom tirar umas férias de vez em quando pra recarregar as baterias, né, não, Lucas? Escala 6 por 1, rapaz. Bora ralar. Então, pessoal, vamos falar hoje de juros altos e as novas regras aí do jogo econômico para você preparar aí o seu bolso, preparar aí os seus investimentos para navegar melhor por esse momento, né? A gente sabe que o cenário econômico ganhou contornos um pouco diferentes agora, né? Mais claros até para a economia brasileira depois da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. E também, né, o Banco Central brasileiro tem elevado juros já também, prevendo e lidando com essas situações. Vamos traçar aqui um pouquinho, né, esse cenário para a gente poder entender como que isso afeta o nosso dinheiro. Primeiro, Donald Trump, né, tem a ideia ou a política, né, mais voltada para um protecionismo nacional dos Estados Unidos. Então a gente tem a expectativa, né, de que haja ali um aumento das taxas de importação dos Estados Unidos, né, frente a outros países, principalmente os seus inimigos comerciais, digamos assim, né, como China e enfim. Nesse sentido, existe uma expectativa que é um pouquinho diferente do que se traçava antes, que é de aumentos, né, para os preços nacionais nos Estados Unidos. Isso pode gerar aí uma certa inflação, ou pode trazer, né, uma certa inflação. Por mais que os Estados Unidos seja um país muito grande, produza muito do que consome, mas ele também consome muito e consome muitos produtos internacionais. Então, esse aumento de taxas, né, que está sendo proposto pelo Trump pode gerar, sim, né, um processo de inflação, uma vez que os Estados Unidos teriam que produzir esses produtos que são hoje importados, ou então teriam que comprar esses produtos de uma maneira mais cara, né? Então, nesse sentido, a gente tem aí uma pressão inflacionária maior nos Estados Unidos, o que leva naturalmente também, né, a uma política do Banco Central americano mais protetiva também no sentido de elevar suas taxas de juros ou reduzir o ritmo, né, de redução de taxas de juros que vem sendo praticado. Como os recursos competem entre Brasil e Estados Unidos, né, as taxas de juros mais altas nos Estados Unidos, elas levam também a que o Brasil tenha que manter suas taxas de juros mais altas por mais tempo, para se manter competitivo e atrair capital, principalmente para a nossa infraestrutura brasileira, que é muito precária. Então, nesse sentido, a gente tem aí um cenário que se desenha de forma um pouco mais difícil, digamos assim, para os ativos nacionais. E aí a gente tem que se programar para saber o que fazer com o nosso dinheiro, né? A gente, na semana passada, trouxemos aqui no noticiário o Copom aumentando a Selic, elevando a Selic mais uma vez, meio ponto percentual, se não me engano, essa alta, né, Samu? E isso, claro, influenciando os investimentos, né? Com certeza influencia muito, e aí a gente tem que formatar a nossa carteira para atender a essas propostas, né, Lucas? Então, assim, ainda mais num cenário de que o nosso governo brasileiro não tem tanto compromisso fiscal, não tem demonstrado isso da maneira como precisa. Então, as doses de taxa de juros acabam sendo mais altas, né, para controlar efetivamente aí os impulsos inflacionários que podem acontecer. E isso modela os nossos investimentos. Então, a gente passa a ter boas oportunidades no campo, né, da renda fixa, principalmente a renda fixa pós-fixada, aquela atrelada Selic, né, isso por meio, por exemplo, do Tesouro Selic, que é uma boa oportunidade de investimento. A gente tem também os fundos imobiliários, que acabam abrindo boas oportunidades de compra nesses momentos, porque como a taxa de juros é mais elevada, o pessoal tira dinheiro, né, dos fundos imobiliários, e aí as suas cotas caem de preço, e aí os aluguéis continuam os mesmos. Então existe uma oportunidade muito boa, né, de compra de fundos imobiliários para garantir uma renda mensal. A gente tem também os ativos, principalmente as ações, né? E aí o foco nas ações deve ser um pouco mais em ações exportadoras, principalmente porque a depreciação do câmbio é uma situação que possivelmente vai acontecer nos próximos períodos. E aí a gente tem também a possibilidade de investimento direto no exterior para diversificar a carteira, né, e garantir ali uma certa estabilidade do seu patrimônio também em dólar, que é sempre muito importante quando a gente tem patrimônios aí crescentes ou maiores, tá bom? Ô Samuel, para quem é muito conservador ou está começando agora a investir, não tem muita prática ainda, você falou aí dessa renda fixa, né? Dá para colocar ali um dinheirinho naquela renda bem tradicional, com pouquíssimo risco e ter uma rentabilidade bacana?
Exatamente, Carol. O Tesouro Selic é uma grande recomendação, ele tem uma rentabilidade muito melhor do que a poupança e é o primeiro passo de investimento para qualquer pessoa, tá? Eu falo que, assim, infelizmente o Galo perdeu o título ontem, mas ainda vamos disputar a Libertadores, vamos tentar ser campeões aí, mas o time, para ser campeão, ele precisa ser equilibrado, e para ser um time equilibrado, precisa começar por um bom goleiro. E o bom goleiro, de fato, é a renda fixa, principalmente o Tesouro Selic, pós-fixado ali, né? Então, é uma oportunidade de investimento que é acessível para todo mundo, começa muito barato, né? A partir ali de 80, 100 reais você já consegue investir, e ele serve, de fato, como anteparo para todas as situações e como porta de entrada para que você tenha ou que você faça um time campeão dos seus investimentos. Ô Samu, aí puxando, vou pender para o outro lado da balança e falar um pouco de criptoativos. Na semana passada, mais um protagonista das eleições dos Estados Unidos, o Bitcoin, que alcançou aí a sua maior cotação aí histórica. O Donald Trump que citou a moeda em seu discurso. Está subindo nesse momento, 82 mil pois dólares. Para quem gosta, né? Para quem gosta de um investimento mais arriscado, é o caminho, Samu? É interessante, sim, com certeza, tem muitos potenciais aí, as moedas digitais, os criptoativos. O que eu acho é só que você precisa de ter um time equilibrado de investimentos. Então, não adianta você pegar tudo e colocar tudo em Bitcoin. O ideal seria você ter um time de investimentos que tivesse goleiro, defesa, meio campo e atacante. E eu acho que o Bitcoin é um bom atacante aí que deve estar escalado no seu time também. Ô, Samu, você falou aí de Tesouro Selic, né? E o CDB? Muita gente hoje investindo em CDB também. É a mesma coisa? Parecido? Não é? Como que é a diferença aí? Digamos que, assim, são coisas similares, mas não são a mesma coisa, tá? A Selic, quando você investe, por exemplo, no Tesouro Direto, Tesouro Selic, você está investindo em títulos públicos, né? Então, em última instância, é o ativo mais seguro da economia, porque se o governo não consegue pagar, ele pode imprimir dinheiro e te pagar. Quando você investe em CDB, você está comprando títulos dos bancos privados, entendeu? Então, você tem um risco um pouco maior, digamos assim, de que aquele banco não honre com o seu compromisso. É bem pequeno o risco, é claro, né? Mas existe um risco associado àquilo. E, em geral, os bancos pagam um pouco menos do que o Tesouro paga. Não é regra isso, tá? Às vezes você encontra CDBs, sim, você encontra CDBs que pagam mais, né, do que a Selic, mas isso é um pouco mais difícil de encontrar. Então, a gente gosta de recomendar o Tesouro Selic, porque acha que é o primeiro passo, né? O passo inicial do investidor é investir, de fato, no Tesouro Selic. E o Tesouro Selic tem aquela liquidez diária, então precisei do dinheiro, posso pegar a qualquer momento ou tem que esperar um tempo? Sim, pode pegar, sim. Às vezes você vai ter que esperar ali algumas horas só para poder liquidar e ele tá na sua conta, mas isso não passa de 24 horas, não. Aí, gente, falando do seu dinheiro, gosto dicas, assim. esse cenário econômico chega com tudo, mudando. chega recarregado, claro, chega monstro, gigantesco. Chega resolvendo seu BO financeiro, ajudando no seu planejamento financeiro, seu orçamento, né? O dinheiro da sua família, enfim, importantíssimo organizar a casa financeiramente, porque, gente, quando o planejamento vai bem, todas as outras coisas também caminham melhor, né? E, assim, o nosso monstro das finanças sempre fala isso, e é legal porque você está iniciando um novo ano agora, é fim de ciclo, é hora de você planejar como é que você vai começar o ano que vem. E esse é o momento de começar a investir, né, Samu? Com certeza, o melhor momento para investir é hoje, porque a gente precisa construir o nosso futuro, pessoal, e às vezes, assim, é um esforço que você faz por pouco tempo que vai te gerar frutos muito bons, né, ao longo dos anos. Então, não deixe isso para lá, não. É muito bom fazer isso, você pode ter uma vida muito mais zen, muito mais tranquila, se você pensar e se planejar para isso. Tá aqui, nosso tempo aqui é curto, mas você acompanha a Samuel Barbie aí também nas redes sociais, né? É isso aí, vamos lá, pessoal. Pode seguir aí no @ssbarbie no Instagram, né? E estamos aí também no dinheirozen.com. Tá aí, obrigada, Samuel. Até semana que vem, viu? Valeu demais.